O presidente Trump, hoje de manhã, na Fox News, ofereceu gentilmente resolver um dos grandes problemas da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Ele disse que vai, muito educadamente, assumir o controle do Estreito de Hormuz. Antes de mostrar isso, vamos chamar nosso convidado de hoje, que vai responder a essa declaração direto de Teherã. Ele está de volta com a gente. O professor Mirandi, da Universidade de Teherã, ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares e veterano de combate da guerra do Iraque. Sempre importante lembrar todas essas credenciais. Professor, veja, eu sei que um dos maiores, na verdade hoje vamos falar de dois grandes pontos para resolver essa questão, até mais importantes que a parte nuclear: o controle do Estreito de Hormuz, como isso vai funcionar, e a situação no Líbano, porque isso está diretamente ligado ao Estreito. E pelo visto, o presidente Trump, hoje de manhã, provavelmente trouxe um grande alívio para Teherã. Eles vão gostar dessa. Ele disse que vai assumir o controle do Estreito pessoalmente. Bom, a gente está assumindo o controle do Estreito. Eles não têm nada. Nada mesmo. E tem uma coisa que ninguém sabe. Ontem eles tiveram uma reunião de 11 horas. Tudo com eles dura 11 horas. Sabe, eles não conseguem resolver uma frase em 1 hora e 1 minuto. E ontem tudo tinha sido acertado. Aí saem da sala, ligam de volta e dizem: precisamos fazer algumas mudanças. Eu falei: mudanças? Eles querem fazer mudanças? A gente não vai fazer mudanças. Sempre tem mudanças. São negociadores profissionais. É só isso que eles são. Eu nem diria que eles são bons nisso. Eles não conseguiram nada, não tiraram nada de mim. A gente bateu neles com força ontem à noite. Mas havia um acordo. O que ninguém sabe é que a gente tinha um acordo. Já estava tudo certo. E aí eles quebraram. Eles sempre quebram. Já tivemos uns 10 acordos com esse pessoal. E nós vamos manter o controle do Estreito, provavelmente vamos administrá-lo, vamos nos tornar os guardiões do Estreito. E a gente deve ser reembolsado por isso. Quando fizermos isso, vamos ser reembolsados, porque as outras nações são muito ricas. Elas estão do nosso lado. Ele depois passou a se chamar de Anjo da Guarda do Estreito. Então, claro, isso já é uma grande ajuda para você. Ele disse muita coisa ali. Vamos por partes. Mas e essa questão toda? Antes mesmo da parte do Estreito, esse acordo que teria sido fechado ontem, depois de 11 horas de negociação, e aí de repente os iranianos voltam e lançam um míssil contra um navio. O que você diz sobre isso? Bom, ele fez vários desses acordos nos últimos meses e vive dizendo que os iranianos o procuram, que demonstram arrependimento ou que estão implorando por um acordo. Mas de alguma forma, nesses últimos 4 ou 5 meses, não vimos nenhuma foto dele com esses iranianos, nem de encontros entre o pessoal dele e os iranianos. Então, isso vai continuar sendo um mistério, imagino, pelo resto da minha vida. Mas eu acho que, claramente, ele espera que os iranianos fiquem muito felizes com a ideia de que ele vai assumir o controle do Estreito de Hormuz. É um peso enorme para o povo iraniano, e tenho certeza de que é algo de que ele gosta. Só que isso não vai acontecer. Os iranianos já mostraram sua capacidade militar durante os 39 e 40 dias de guerra, quando os americanos e os israelenses lançaram um ato ilegal de agressão contra o Irã, matando crianças, matando líderes. E eles resistiram mais do que os americanos na guerra de cerco, levando a economia global à beira de um colapso. E eu acho que o memorando de entendimento que foi assinado, e muitos no Irã, na verdade, criticam os negociadores e dizem que eles não conseguiram o suficiente, mas no Ocidente, e especialmente nos Estados Unidos, eu acho que foi amplamente visto no mundo todo como um símbolo da derrota de Trump nessa guerra. Agora, Trump está minando o acordo. Ele está violando praticamente todos os pontos do acordo. Ele não liberou os ativos iranianos. Os bens confiscados continuam retidos pelos americanos, em violação ao que foi acordado. O regime israelense não foi obrigado a sair do Líbano, nem a parar com os bombardeios e os assassinatos.
Isso também é uma violação. Ele reverteu o alívio das sanções sobre as exportações de petróleo do Irã, o que é mais uma violação. E também atacou alvos iranianos várias vezes. Ele ampliou o regime de sanções. Tudo isso são violações. E além de tudo isso, ele criou um corredor no Estreito de Hormuz, o que viola o artigo 5 do acordo, porque os iranianos deveriam ser os responsáveis pelo corredor durante o período em que o memorando de entendimento está em vigor. E ainda tem a questão, nada pequena, de ameaçar constantemente os líderes iranianos e o povo iraniano com morte e destruição. Isso também é uma violação do acordo. Então ele tem se ocupado em violar todos os elementos do acordo. E é por isso que os iranianos vão agir com muita firmeza no Estreito de Hormuz. E eu não acho que o Trump vai conseguir o tipo de sucesso que ele está buscando. E se você olhar pela posição das próprias negociações, qual é o seu entendimento sobre como isso está afetando a equipe iraniana de negociação? Seja o Ghalibaf, o Arati ou qualquer outro ali. Quando eles ouvem o presidente Trump fazer essas declarações de que tivemos uma reunião de 11 horas, e pelo menos de acordo com a imprensa ocidental de ontem, ou melhor, deste fim de semana, não houve nenhuma reunião no Catar. Acho que foi na sexta-feira. O presidente Trump disse, sim, vamos ter uma reunião na sexta-feira. A alegação de alguns funcionários ocidentais, que não quiseram se identificar, era de que os iranianos teriam comunicado, em particular ao presidente Trump, que cometeram um erro, que não deveriam ter atacado aquele navio, o navio com bandeira de Singapura, e que agora queriam tentar corrigir a situação. Segundo essa versão, na sexta-feira se dizia que no sábado haveria uma reunião no Catar, e que, a partir desse encontro, o lado iraniano admitiria que sim, não haveria nenhum tipo de restrição no Estreito de Hormuz pelo restante dos 60 dias. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, eu acho que isso volta àquela série de coisas que o Trump vem dizendo nos últimos meses e que acabaram se mostrando pura invenção. E essa é só mais uma delas. Quer dizer, no Irã, no começo da guerra, se você lembrar, essa mesma narrativa também estava sendo espalhada, de que não estava claro quem era o líder, quem mandava, esse tipo de bobagem. E, de novo, é algo que ele parece estar tentando reforçar. Mas a verdade é que a Guarda Revolucionária, o Exército, a polícia ou qualquer outra força não tem autonomia para agir por conta própria. Eles não podem simplesmente sair atacando navios ou alvos fora das águas territoriais iranianas ou além das fronteiras do Irã, sem autorização do Estado e sem o aval do Conselho Supremo de Segurança Nacional. E no fim das contas, esse conselho precisa da aprovação do líder. Então, a Guarda Revolucionária do Irã não sai simplesmente por aí atirando em navios. Nos últimos dias, na verdade, há mais de alguns dias, os iranianos vinham avisando os navios para não passarem pelo corredor americano. Eles também estavam alertando os americanos para não fazerem isso. Antes disso, eu acho que eles já tinham atingido alguns navios com drones, não drones pesados, mas como um aviso, para tentar evitar que isso acontecesse. Então, no fim das contas, ao atacar esse navio e depois outros navios, eu acho que ficou bem claro que isso estava de acordo com as políticas que eles já vinham seguindo antes. Os iranianos sabem que os americanos têm violado vários pontos diferentes do memorando de entendimento, como eu mencionei. E o que os americanos também queriam era enfraquecer a autoridade do Irã sobre o Estreito de Hormuz para tirar o poder de pressão que o Irã tem ali. Então, se os americanos tivessem conseguido, se o Trump tivesse conseguido tirar o poder de barganha do Irã no Estreito de Hormuz e depois deixasse de cumprir as obrigações dele, ele teria na prática a vantagem. E é por isso que os iranianos não vão permitir que ele controle o Estreito de Hormuz. Eles estão mais do que dispostos a voltar à guerra, uma guerra total, para garantir
que ele não tem o controle do estreito. O que aconteceu nos últimos dias está de acordo com a política iraniana. E dá para entender claramente por que eles fizeram isso. Eles sabem que o Trump está tentando enfraquecer o Irã, que ele já minou o memorando de entendimento. E os negociadores iranianos sabem que não há outra opção a não ser garantir que o corredor continue firmemente nas mãos do Irã. Mas sabe, o que me deixa intrigado é o seguinte, porque dá para fazer malabarismo com as palavras do lado americano. Dá para ficar ajustando o discurso o dia inteiro. O Comando Central pode dizer que o Estreito de Hormuz está aberto e o tráfego está fluindo, que o presidente Trump vai assumir o controle do estreito e por aí vai. Pode dizer que quem violou o memorando de entendimento foram vocês, não nós. Que nós não violamos o parágrafo 5 e assim por diante. Dá para dizer tudo isso. E ainda por cima, afirmar que os iranianos estavam numa negociação de 11 horas, que ao que parece, nunca existiu. Que eles teriam concordado 10 vezes com o acordo, mas na verdade nunca concordaram. Então, diante de tudo isso, onde é que fica a equipe de negociação iraniana? Porque se você está assistindo tudo isso e pensa isso é pura ficção, nada disso aconteceu, então com base em que você se reúne em algum momento, seja no Catar, na Turquia ou em qualquer outro lugar, para dizer tá bom, vamos negociar. Porque me corrija se eu estiver errado, mas o lado iraniano ainda preferiria ter o desbloqueio dos ativos, preferiria que o alívio das sanções fosse restabelecido e assim por diante. E também gostaria de chegar a um ponto em que esse período de 60 dias termine em algo concreto, para que vocês possam começar a falar sobre um possível fim de guerra nas negociações. Parece que é isso que vocês querem. Mas como chegar lá nesse cenário? Com certeza. Quer dizer, se o Trump tivesse simplesmente cumprido as obrigações dele, aquelas que eu expliquei há alguns minutos, em vez de violar todas, os iranianos teriam sido obrigados a normalizar o fluxo de navios até o fim do primeiro mês. Então, agora mesmo, enquanto a gente fala, o número de navios passando pelo Estreito de Hormuz estaria aumentando aos poucos. E no fim do primeiro mês, tudo voltaria ao que era antes da guerra começar. E muitos dos problemas econômicos que o mundo está prestes a enfrentar por causa dessas faltas, e não é só o petróleo bruto, como você sabe melhor do que eu, são todos os produtos petroquímicos, o hélio, os fertilizantes e tudo mais que está faltando no mercado de petróleo. A escassez está se acumulando. Então, basicamente, ele deu um tiro no próprio pé. E eu acho que isso acontece por dois motivos. Um é provavelmente pessoal, o ego dele, a arrogância, a soberba. E o segundo, muito provavelmente, eu diria com bastante certeza, é o regime israelense, o lobby sionista, as mesmas forças que levaram Joe Ken a renunciar e as mesmas forças que mantiveram você fora do poder. Mas isso já é outra história, eu diria. Então, vamos dar uma olhada em onde isso leva agora. Na verdade, antes de chegar lá, voltando à sua equipe de negociação, quando eles veem tudo isso, quando leem todas essas coisas sobre reuniões que supostamente nem aconteceram, como é que eles vão para a próxima reunião? Eles vão para a próxima reunião se houver um novo pedido, uma reunião de verdade? Não. Os iranianos já disseram que não vão mais negociar com os americanos, até que o Trump mude sua política e implemente o memorando de entendimento. Agora, para ser justo, o Trump não é o primeiro presidente dos Estados Unidos a violar seus compromissos. Todas as experiências que os iranianos tiveram com líderes americanos depois da Revolução foram ruins, e os Estados Unidos sempre descumpriram o que prometeram. O exemplo mais importante e mais conhecido, claro, é o acordo nuclear, o JCPOA. E o Obama, assim que o acordo foi assinado, já começou a violar os termos, e essas violações foram aumentando até o Trump assumir a presidência. E aí, o Trump, claro, acabou rasgando o acordo de vez. Então, isso não é algo novo.
So this is not unique. But Trump is, I think, he takes this as Mas o Trump, eu acho que ele leva isso um passo além, porque simplesmente não dá para confiar nele em nada. Ele mente, ele inventa histórias, ele fabrica acontecimentos, ele diz qualquer coisa e 2 horas depois muda tudo e ainda assim consegue sair impune. A base dele ignora. A mídia ocidental, quando o assunto é o Irã, não vai ser tão crítica com ele, por causa do ódio e do desprezo que tem pelo Irã. Então meio que vão junto com a narrativa, embora possam criticá-lo por erros de cálculo, mas não vão condená-lo por uma guerra de agressão, nem pelas mortes de iranianos, nem nada disso. Mas a única coisa que, só para encerrar, a única coisa é que eu devia ter respondido a sua pergunta antes. A única coisa que importa para os iranianos, por causa do que você perguntou antes, são os resultados. Ou seja, um aperto de mão não significa nada. Promessas não significam nada quando vêm dos americanos. O que os iranianos realmente querem ver são resultados concretos. Se fosse o presidente do Brasil e ele prometesse alguma coisa, os iranianos diriam: bom, o presidente do Brasil prometeu, então vamos acreditar. Se fosse o presidente da China, ou o presidente da Rússia, ou o primeiro-ministro da Malásia que fizesse a promessa, os iranianos provavelmente diriam: tudo bem, já que você prometeu, vamos seguir o que você disse. Mas no caso dos Estados Unidos, e especialmente do Trump, o que realmente conta para os iranianos são as ações no. Então, se eu entendi direito, esse é um ponto bem importante que você está levantando aqui. Se eu entendi corretamente, e me corrija se eu estiver errado, a menos que as sanções sejam retiradas novamente, que os ativos congelados sejam liberados e a gente vai falar disso em mais detalhe daqui a pouco, os israelenses se retirem do Líbano, não vai haver nenhuma negociação por parte do Irã. É isso mesmo? Exatamente. Eles precisam tomar medidas reais para que tudo isso seja colocado em prática. Não só promessas ou ações sem sentido. É preciso ver as coisas mudarem de fato. E como os Estados Unidos, sob o governo Trump, estão violando todos os compromissos, com exceção de um, o único motivo pelo qual eles ainda não restabeleceram um cerco é o risco de uma crise econômica que isso poderia causar. As 4 meses de escassez de energia que o mundo vem enfrentando ainda não foram resolvidos. A falta de energia continua. E levou 4 meses para chegarmos ao ponto em que Trump dizia que os Estados Unidos estavam a 4 semanas de encerrar o problema do fornecimento de energia. Então, devemos estar mais ou menos a 4 semanas disso acontecer. So we must be more or less 4 weeks away. So if there's another war, if there is conflict, Então, se houver outra guerra, se houver um conflito, se for uma guerra total, a gente vai chegar nesse limite, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, muito antes de 4 meses. Provavelmente vai levar umas 4 semanas, mais ou menos, com 1 ou 2 de diferença. Então, para os iranianos, a única coisa que importa agora é que os Estados Unidos cumpram o memorando de entendimento. Quer dizer, os iranianos não são ingênuos. Eles sabiam desde o começo que o Trump não tinha nenhuma intenção de cumprir o acordo e que os Estados Unidos, sob o governo dele, não iam simplesmente entregar o dinheiro do Irã e mandar os israelenses saírem do Líbano, ameaçando parar de fornecer financiamento e armas. Ninguém acreditava nisso. Mas os iranianos achavam que o memorando de entendimento tinha sim seus benefícios. Primeiro, com o fim do bloqueio, o Irã conseguiu exportar enormes quantidades de petróleo, literalmente nos primeiros 3 ou 4 dias depois que o bloqueio foi suspenso. Isso porque havia muitos petroleiros no Golfo Pérsico e na região que não podiam sair por causa do bloqueio e estavam cheios. Então, os iranianos começaram imediatamente a exportar todo aquele combustível e também a importar suprimentos essenciais e produtos necessários para uma população de mais de 90 milhões de pessoas. Então os iranianos realmente se beneficiaram do memorando de entendimento, porque puderam fazer aquele comércio e ganhar dinheiro.
Mas eles sabiam que os Estados Unidos iam se conter e não implementar o acordo. E é por isso que eles fizeram questão de garantir que teriam poder de barganha dentro do acordo. Os iranianos têm dois tipos de poder de barganha nesse entendimento. Um deles é, claro, o programa nuclear. Eles dividiram o memorando, que não é exatamente um acordo, mas um entendimento, em duas partes. A segunda parte entra em jogo se a primeira der resultado e for cumprida, depois que os dois lados cumprirem suas obrigações, num prazo de 60 dias. Aí as duas partes chegam a um acordo sobre o programa nuclear e sobre as sanções de forma mais ampla. Então, um dos pontos principais é o programa nuclear. Neste momento, os iranianos não vão negociar o programa nuclear porque a primeira parte do acordo ainda não foi cumprida. Então, isso é uma forma de pressão. Trump quer um acordo nuclear, mas o Irã não vai dar isso a ele até que ele faça todas as coisas das quais vem se abstendo. Só que o segundo ponto é, na minha opinião, muito mais importante: o Estreito de Hormuz. Se os Estados Unidos não cumprirem a parte deles no acordo, os iranianos dizem, bom, então a gente também não precisa cumprir a nossa. E aí eles passam a limitar o número de navios que atravessam o estreito como forma de reagir às políticas de Trump. É por isso que Trump vem tentando enfraquecer a autoridade do Irã naquela região. Agora vamos dar uma olhada nisso, porque há as palavras, há as alegações dos dois lados e depois tem a realidade no terreno. Vamos ver. Primeiro, o lado iraniano, a Autoridade de Gestão da Via Marítima do Golfo Pérsico, disse no fim de semana que a passagem pelo Estreito de Hormuz não é possível no momento. Basicamente, está fechado. O Comando Central dos Estados Unidos respondeu dizendo que não, isso não é verdade. Ontem, afirmaram que o tráfego está fluindo, que o estreito está totalmente aberto e que ninguém tem controle sobre ele além dos Estados Unidos. Mas aí, hoje de manhã, a gente olha o relatório de Hormuz e vê que o CENTCOM insiste que o Irã não controla o estreito. Só que os dados de navegação contam outra história. Menos de 5 navios mercantes completaram a travessia, o número mais baixo em 5 semanas. E todos passaram pela rota norte do Irã. O corredor de Omã, apoiado pelos Estados Unidos, foi completamente abandonado, mesmo com a presença de 2 porta-aviões na região. Agora, essa questão da chegada dos porta-aviões, em teoria, serviria para aumentar a pressão sobre o Irã e fazê-los recuar. Já houve 3 rodadas dessas trocas de ataques desde, se não me engano, o dia 7 de julho. E a ideia era mandar um recado para o Irã. Se vocês atacarem qualquer um desses navios que passam pelo corredor sul, vai ter um preço a pagar. Mas o Irã continua respondendo à altura e nunca deixa de controlar o tráfego nesse corredor de Omã. Isso vai mudar, ou eles vão continuar mantendo o controle? Não, o Irã vai continuar tendo controle, com certeza. O artigo 5 deixa claro que o Irã vai administrar o estreito e normalizar o tráfego por ali nesses 2 meses, não os Estados Unidos. E os iranianos abriram o corredor e disseram para os navios se registrarem para poderem passar. O número de navios estava aumentando, mas o Trump, ao impor esse corredor e colocar uma pressão enorme também sobre Omã, o que ele está tentando fazer, basicamente, é tirar o controle do Irã. Desculpa, deixa eu te interromper, porque isso aqui é realmente uma notícia de última hora. Há 9 minutos, o presidente Trump acabou de divulgar o seguinte: o Estreito de Hormuz está aberto e vai continuar aberto, novamente em acordo com o CENTCOM, com ou sem o Irã. Estamos restabelecendo o bloqueio iraniano. Então agora ele está dizendo que isso vai acontecer. Basicamente tudo está fechado. O Irã tinha dito que o estreito estava fechado, a não ser com autorização deles. E agora o Trump restabeleceu o estreito, ou o bloqueio. Vamos ver o resto. Ele disse que a partir de agora, os Estados Unidos serão conhecidos como o guardião do Estreito de Hormuz, mas que por uma questão de justiça serão reembolsados pela taxa, seja lá o que for. Isso é um monte de bobagem. O que você acha disso? O que isso vai significar para o Irã?
back on you now. So what is that going to mean for Iran? Well, that shows that Iran was very smart in Bom, isso mostra que o Irã foi muito esperto quando assinou o memorando de entendimento para exportar rapidamente todo aquele petróleo e para importar e exportar o que precisa o mais rápido possível para se preparar para as próximas semanas e meses. E claro, isso vai ser muito ruim para os mercados globais, porque as faltas de petróleo, que vocês discutem nos seus programas com especialistas, estão numa situação bem complicada. E eu não acho que nas últimas 3 ou 4 semanas tenha havido alguma melhora. Talvez tenham conseguido se manter à tona nesse período, mas as reservas de energia não aumentaram. E outros produtos que vêm do Golfo Pérsico estão ainda mais escassos, porque de forma desproporcional, nas últimas 3 semanas, mais ou menos, os petroleiros têm tentado passar por aquele estreito. It's been tankers that have been trying to go through the strait. And so other products have not been Então, outros produtos não conseguiram passar tanto quanto os petroleiros. Quando a gente fala do fornecimento global de energia, a situação pode não ter melhorado, mas também não piorou nas últimas 3 ou 4 semanas. Não sei exatamente há quanto tempo. Mas, em relação a outras commodities, a escassez aumentou. Agora, com o bloqueio no Estreito de Hormuz, dá para supor que essas faltas vão continuar crescendo. E a gente lembra que, quando Trump foi criticado por aceitar o memorando de entendimento, ele disse que não queria ser um novo Herbert Hoover e não queria presidir uma grande depressão, e que o fornecimento de energia dos Estados Unidos, ou as reservas estratégicas, ficariam reduzidas ou esgotadas em 4 semanas. Então eu diria que estamos mais ou menos no mesmo ponto em que estávamos quando o acordo foi assinado. When the agreement was signed. And that's not going to be good for anybody. But E isso não vai ser bom para ninguém. Sabe, não vai ser bom para o nosso lado, principalmente para a economia global, mas acima de tudo para a economia americana e para a nossa reserva estratégica de petróleo. A gente já vai falar sobre isso. Me dá só um segundo para chegar lá. Mas antes disso, a suposição, provavelmente do lado do presidente, é a seguinte: eu vou restabelecer o bloqueio contra o Irã para colocar pressão de novo, para mostrar quem manda. Uma coisa que eu achei interessante, e eu queria a sua opinião de especialista sobre isso, é que a gente conversou com 2 repórteres ocidentais nos últimos dias, durante o cortejo fúnebre do líder supremo assassinado. E eles disseram, olha, a gente descobriu, conversando com as pessoas e observando lá no Irã, que o país é tipo 98% autossuficiente em comida e em água. Eles têm capacidade interna de produzir petróleo, para ter, sabe, diesel, combustível de aviação e o que mais precisarem para manter a economia funcionando, e por aí vai. Eles estão perdendo, em grande parte, a capacidade de exportar e de gerar receita com o petróleo que normalmente sai pelo Golfo Pérsico. Mas me disseram que, quando viajaram com esse grupo, viram que os mercados ainda tinham comida, que não havia tumultos em lugar nenhum e que as pessoas estavam afetadas, mas mais no sentido de estarem incomodadas, não em desespero. Isso é verdade? O lado iraniano tem mesmo condições de sustentar um bloqueio prolongado e ainda assim se manter autossuficiente. Bom, como o Irã vem enfrentando sanções de máxima pressão há muitos e muitos anos, o país acabou caminhando para a autossuficiência e a maior parte dos produtos é feita dentro de casa. No setor agrícola, o Irã é quase autossuficiente. Não totalmente, mas quase. Este ano tivemos mais chuva do que nos últimos 3 ou 4 anos, quando passamos por uma seca. Além disso, o Irã tem 15 vizinhos. Temos o Paquistão, o Afeganistão, o Turcomenistão, depois o Mar Cáspio, que nos liga ao Cazaquistão e à Rússia. Temos também a República do Azerbaijão, a Armênia, a Turquia e o Iraque. E ainda temos o Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz, o Oceano Índico e os países do outro lado do Golfo Pérsico. Então, eles não conseguem fechar todas as fronteiras do Irã. E o Irã produz a maior parte do que precisa. É difícil, sem dúvida. A inflação está alta.
Mas como eu disse, o Irã conseguiu exportar e importar bastante nas últimas 3 ou 4 semanas. Enquanto isso, os mercados globais de energia, eu diria, não melhoraram. Talvez não tenham piorado, mas também não melhoraram. E se aceitarmos a declaração do Trump de que eles estão há 4 semanas de esgotar os estoques de petróleo, então eles estão com um problema sério. Mas tem outro ponto nisso tudo, que são os próprios funerais. Eu não sei o que o seu convidado disse sobre os funerais, mas eles foram algo único. Na história da humanidade, eu acho que nunca tivemos reuniões desse tipo. In human history, I don't think we've had such gatherings. In Tehran, up to 15 million people participated. Em Teherã, até 15 milhões de pessoas participaram. Eu levei horas para chegar lá. Participei, mas alguns familiares meus não conseguiram ir, quem tinha criança pequena ou quem já é idoso, porque era muito difícil. Fazia 35 graus. Quando cheguei, precisei andar por horas e depois levei pelo menos mais 2 para voltar para casa. Dormi de tanto cansaço. As multidões eram impressionantes, todo mundo carregando bandeiras. Eu não levei bandeira, era demais para mim, já tô velho para isso. Mas a dedicação das pessoas e a emoção que se via eram inacreditáveis. Depois, o cortejo, o funeral, seguiu para a cidade sagrada de Qom, onde milhões se reuniram. E depois foi para o Iraque. The holy city of Qom, where millions gathered there. Then it went to Iraq. Many millions went to the two holy cities of Najaf and Milhões de pessoas foram para as 2 cidades sagradas de Najaf e Karbala. E depois, finalmente, no local de descanso dele, na cidade sagrada de Mashhad, você viu, eu nem sei quantos milhões de pessoas entraram na cidade, vindas das províncias ao redor, mas foi algo inacreditável. Então existe esse apoio enorme, muito profundo, e também uma raiva muito forte em relação aos Estados Unidos. Você tem umas forças armadas que conseguiram se manter firmes contra uma superpotência, seus aliados e seus grupos de apoio, por 40 dias. Elas resistiram a uma guerra de cerco e, no fim, o Trump aceitou o memorando de entendimento. Agora, eles conseguiram voltar a exportar petróleo, importar o que precisam, levar dezenas de milhões de pessoas às ruas, reconstruir as instalações militares que foram danificadas. Sinceramente, não vejo como Trump pode derrotar o Irã. I don't see how Trump can defeat Iran. You know, it's interesting, Professor. Sabe, é interessante, professor, o senhor mencionou isso há pouco. Acho que o Gary conseguiu trazer aqui. Quando o presidente Trump assinou o memorando de entendimento no dia 17 de junho, ele recebeu muitas críticas de alguns dos seus falcões de guerra aqui deste lado do Atlântico que não queriam nenhum tipo de acordo. Eles diziam, não, vamos só continuar com a pressão. E ao explicar por que fez isso, ele disse o seguinte: se a gente continuar bombardeando, aqueles navios não vão sair. E estamos falando de 500, 600, 700 milhões de dólares por dia. É muito dinheiro mesmo. É por isso que o mundo ainda está bem. Tem liquidez, está funcionando, mas também, em mais ou menos 4 semanas, a gente ficaria sem reservas. Você sabe, existem reservas espalhadas pelo mundo todo, mas a gente realmente ficaria sem. E chegaria um momento em que não daria mais para conseguir. E aí quer ver o caos? Se a gente continuar bombardeando, aqueles navios não vão sair. E estamos falando de... Ok, certo. Ali ele errou. Foi isso que ele disse no dia 17 de junho. Ele reconheceu que havia um problema ali. E você mencionou que depois disso, ele falou sobre a possibilidade de acabar sendo o Hoover, o presidente, durante uma depressão. Porque a gente vinha falando disso há meses, que esse era o risco que estávamos assumindo com esse bloqueio, esse duplo bloqueio. Esse era o risco. E aí ficou aquela sensação de, ok, talvez a gente tenha escapado por pouco, talvez só venha uma recessão, porque isso já parecia inevitável, mesmo quando a gente concordou com aquilo. Pois bem, agora ele voltou a esse assunto. E quem se importa se alguém vai pagar por esse controle mítico do Estreito de Hormuz? Isso nunca vai acontecer de fato, porque a gente simplesmente não tem capacidade física para fazer o que ele disse naquele post no Truth Social que ele acabou de publicar há poucos minutos. Mas o que é bem real é que agora a gente reativou todo aquele problema.
Então, ou vamos voltar a usar nossas reservas estratégicas de petróleo e outros estoques, ou o preço do petróleo vai subir e vai faltar oferta. O que isso significa para Teherã, além de tudo que você acabou de mencionar, falando que o povo está com o governo, que eles têm capacidade de ser autossuficientes, de aguentar um bloqueio prolongado. Onde o Irã está agora, com base nessa declaração? Where is Iran right now based on this statement? Iran has no option but to resist. O Irã não tem outra opção a não ser resistir. E olha, neste momento, há uma crise se formando entre a Arábia Saudita e o Iêmen, porque um avião civil iraniano que voava para a capital do Iêmen, Sanaa, hoje há poucas horas, estava prestes a pousar quando os sauditas bombardearam o aeroporto internacional. E o Iêmen já disse que vai retaliar. Então, há uma crise em potencial se formando entre a Arábia Saudita e o Iêmen. Além disso, os americanos querem bloquear o Estreito de Hormuz. E nos últimos dias, enquanto os americanos têm bombardeado o Irã, os iranianos também têm atacado bases dos Estados Unidos em toda a região do Golfo Pérsico e na Jordânia. E uma das áreas em que os iranianos têm concentrado esforços é em capacidades de guerra eletrônica, sistemas de radar. Is electronic warfare capabilities, radar systems. So it's going to be much more difficult for the Americans. Então vai ser muito mais difícil para os americanos tentarem usar a guerra eletrônica para tirar um ou dois navios do Estreito de Hormuz do que era antes, porque os iranianos destruíram essa capacidade. Agora que eles querem impor o bloqueio, os iranianos, claro, vão impor o bloqueio. E isso significa que nada vai passar pelo Estreito de Hormuz. A crise econômica global vai piorar muito mais rápido, porque já estamos há 4 meses nessa crise. Tivemos um período de 2 ou 3 semanas em que talvez não tenha piorado tanto, mas agora estamos retomando exatamente de onde paramos, bem perto do precipício econômico. E além disso, ainda tem essa nova crise no Iêmen. E me disseram também, por alguém que tem contatos com o Ansar Allah, os Houthis, como são chamados no Ocidente, que eles estão considerando e até coordenando com o lado iraniano que se as coisas piorarem até certo ponto, especialmente em relação a Gaza, eles podem realmente jogar a carta de Bab al-Mandab. E os Houthis podem dizer, pois é, vamos acrescentar isso ao Estreito de Hormuz. O que você acha que aconteceria se chegássemos a esse ponto? What would happen if we get to that point, do you think? Yes, I spoke actually to a relatively high-ranking. Sim, eu na verdade conversei com um funcionário iemenita de cargo relativamente alto, e ele disse isso. Ele também falou sobre o Líbano e sobre Gaza. Então, se os Estados Unidos empurrarem a situação nessa direção e ainda somarmos a resistência no Iraque, a gente vai acabar indo para um lugar muito sombrio para a economia global. E muito rápido. De novo, levou 4 meses para chegarmos ao ponto em que o Trump estava quando fez aquela declaração. Não foram 2 semanas, foram 4 meses. Foi uma guerra e depois uma guerra de cerco. E aí finalmente veio o acordo. Então agora a gente já chegou lá e não falta muito para ir além disso. E aí se você incluir o Iêmen nisso, sabe, eu acho que isso pode acabar criando uma situação em que tudo muda para todo mundo nesse planeta. Porque se a economia global entrar em colapso, e ainda mais no momento em que ela já não vai nada bem, com todos esses desequilíbrios, e as pessoas já vêm dizendo que estamos indo numa direção muito perigosa, então eu acho que a gente vai ver instabilidade. A gente pode ver, talvez, dezenas ou até centenas de milhões de pessoas no mundo todo se deslocando, dependendo de quão grave a situação ficar. Se virar uma depressão, dá para imaginar movimentos em massa de pessoas. Quer dizer, se faltar fertilizante, se o comércio desabar, é algo que, sinceramente, a gente nem quer imaginar. Isso vai além da minha capacidade de imaginar. Agora, deixa eu te pedir uma opinião. Obviamente, você tem conversado com vários dos negociadores e diplomatas lá em Teherã. Até que ponto há conversas deles com outros países? E eu estou falando até mesmo dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, sem falar de outros que seriam diretamente afetados de forma negativa pela continuidade desse bloqueio.
Você disse mais cedo aqui no programa que do lado iraniano, se o memorando de entendimento que a gente assinou em 17 de junho tivesse sido simplesmente aplicado, então no 30º dia já teria havido algo próximo de uma retomada quase completa do tráfego, com base no que existia antes, de modo que o petróleo voltaria a fluir. Mas agora, como os Estados Unidos adicionaram um corredor sul, que nem fazia parte do memorando de entendimento, e decidiram começar a aplicar um imposto, e depois voltaram atrás, agora temos esse bloqueio. Até que ponto outros países ao redor do mundo estão dizendo, ok, eu culpo o Irã, ou na verdade eu culpo os Estados Unidos, porque o Irã está dizendo que abriria os portões, e só os Estados Unidos estão dizendo, não, tem que ser aberto nos nossos termos, ou não será aberto. Como isso está sendo recebido pelo que você sabe? That's a really good question. Sabe, essa é uma pergunta muito boa. Até agora, o mundo tem ficado mais do lado do Irã, mesmo com a mídia ocidental sendo extremamente hostil ao país e sempre retratando o Irã de um jeito bem caricato, quase como se fossem vilões de desenho animado. Mas um dos motivos para isso é que os Estados Unidos fizeram uma guerra de agressão, mataram o líder e tudo mais, inclusive muitas crianças, e por aí vai. Outro motivo é o próprio Trump. O Trump é muito impopular no mundo todo e é visto como alguém imprevisível e agressivo, com essas guerras comerciais e tudo mais. Então, para mim, é quase impossível imaginar o mundo tendo simpatia pelo Trump. It's almost impossible for me to envisage the world sympathizing with Trump. And even though E mesmo que qualquer pessoa olhe o memorando de entendimento, vai ver que o Irã estava certo e que o Trump estava errado. Mas a mídia ocidental tem essa capacidade de desinformar as pessoas e fazer com que acreditem que a noite é dia e o dia é noite, muitas vezes. Só que no caso do Trump, isso fica muito mais difícil, e eu não acho que ele vai conseguir. Teria sido muito inteligente da parte dele realmente cumprir o memorando, porque, se ele fizesse isso e fosse o Irã que estivesse recuando por algum motivo, ele poderia facilmente culpar o Irã. Mas ele fez exatamente o contrário. But he did the exact opposite. E é difícil até imaginar isso de uma perspectiva ocidental, mas ele está colocando o Irã no papel de ator racional. E alguém disse, não, a gente está disposto a fazer isso, a gente concordou com isso, vamos fazer. E a gente estava fazendo, até vocês interromperem. Isso é uma das coisas mais chocantes que eu consigo ver. Mas estamos onde estamos. Olha, se fosse aí que a gente terminasse, já seria um desenvolvimento bem preocupante, com base no que o presidente Trump postou no Truth Social. Mas não é só isso. Tem mais uma. E o ponto número 1, na verdade, é o ponto número 5 de que a gente vem falando. Primeiro ponto, e você me diga se há um motivo para ele ter sido o número 1, porque parece que para o lado iraniano isso é ainda mais importante do que o Estreito de Hormuz. E o ponto é a questão da integridade territorial e da soberania do Líbano. Isso fazia parte das exigências. O presidente Trump disse, eu é que mando, eu vou dizer a Israel o que fazer, eles vão se retirar. Mas aí olha só, eu encontrei esse vídeo ontem. Na verdade, ele é do dia 9 de julho, então faz uns 4 dias. Veja o que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse sobre essa situação. Nessa conversa, eu disse que tem muita gente na mídia tradicional que adora o que ele fala e o que ele faz. Não teve nada de que eu tivesse medo, de verdade. E tem um motivo para essas declarações. A mensagem é essa. Você organiza suas forças, organiza seus inimigos e pratica essas ações. E nós fomos para o Líbano, na verdade eu disse para o sul do Líbano, depois para Gaza. Vamos agir de acordo com o modelo de Rafia, vamos destruir tudo lá, vamos lidar com eles imediatamente. Esse é o Batrait Sand, Mr. Safnem. Uau, quer dizer, ele está dizendo isso em voz alta agora, em hebraico. Mas claro, a internet espalha tudo. Ele basicamente está dizendo sim, vamos transformar o Líbano em Gaza.
e aplicar o plano de Rafah, o que significa que vão transformar aquilo num deserto lunar. Como é que isso se encaixa com o que o Irã diz de querer o fim dessa guerra com base nisso? There will be no agreement with the United States. Não vai haver nenhum acordo com os Estados Unidos enquanto o artigo 1º não for cumprido. Quer dizer, todos os artigos precisam ser cumpridos, mas o artigo 1º também. Então, ou o Estreito de Hormuz continua como está, ou fica muito limitado na sua capacidade de permitir o comércio, ou os Estados Unidos obrigam o regime israelense a sair do Líbano. E as atrocidades que eles estão cometendo no Líbano são claras para todo mundo. Eles mesmos admitem, dizem com orgulho, como massacram pessoas, como destroem as vilas, como arrasam tudo, como roubam as árvores, queimam as florestas. É inacreditável o que fazem. É uma repetição do que aconteceu em Gaza, como ele mesmo admite, ou até diz com orgulho. E no Ocidente, a mídia ocidental é indiferente. Os governos ocidentais são indiferentes. Is indifferent. Western governments are indifferent. You don't see European Parliament or MPs. Você não vê o Parlamento Europeu, nem os deputados, gritando sobre a necessidade de sancionar Israel ou algo parecido. Em vez disso, hoje mesmo a gente ouviu que o Parlamento Britânico, se não me engano, declarou a Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista. Então, enquanto acontece um genocídio em Gaza, as Forças Armadas do Irã são classificadas como terroristas. É assim que as coisas funcionam no Ocidente. O Irã sabe que, nesse mundo em que vale a lei do mais forte, a única forma de garantir que o povo do Líbano sobreviva a esse sofrimento é se os iranianos se mantiverem firmes e garantirem que os Estados Unidos nunca consigam controlar o Estreito de Hormuz. E que a única maneira dos Estados Unidos restabelecerem alguma normalidade na economia global é forçando o regime israelense a acabar com essas atrocidades no Líbano. Já que o Gary tocou nesse assunto, deixa eu te perguntar sobre isso. A notícia que saiu hoje diz que o ex-presidente iraniano Ahmadinejad teria se encontrado com o chefe do Mossad dentro de um plano israelense para colocá-lo como líder do Irã. Uma das informações que eu vi hoje de manhã dizia que o Ahmadinejad estaria em prisão domiciliar, aguardando investigação. O que você pode nos dizer sobre isso? É verdade ou não? Eu não acho que nada disso seja verdade. Quer dizer, se isso fosse verdade, então o New York Times basicamente assinou a sentença de morte dele. Por que o New York Times, ou qualquer outro veículo da grande mídia, divulgaria os nomes de informantes, espiões ou colaboradores de agências de inteligência estrangeiras? Sempre que os iranianos capturam um espião, a mídia ocidental chama essa pessoa de vítima, de inocente, de turista, de professor. Quer dizer, o Irã literalmente nunca prende espiões. Segundo a mídia ocidental, eles estão sempre prendendo pessoas inocentes. E agora eles fazem questão de dizer, olha, o ex-presidente do Irã, que foi visto no funeral, é um dos nossos. Isso não faz sentido. Bom, e além disso, me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que o presidente Ahmadinejad chegou a ser visto como possivelmente o anticristo por causa da hostilidade dele com o Ocidente. Eu só não entendo por que esse anticristo de repente se voltaria contra o próprio povo, então isso não me parece muito plausível, para ser sincero. Mas enfim, é assim que as coisas estão hoje. Uma última coisa que eu quero comentar antes de encerrar. O presidente Trump publicou no Truth Social, no dia 10 de julho, dizendo que 1.000 mísseis estão prontos e apontados para a República Islâmica do Irã, e que milhares mais seriam lançados logo em seguida. Se o governo iraniano realmente cumprir a ameaça, que já foi dita em várias partes do mundo, de assassinar ou tentar assassinar o presidente dos Estados Unidos da América, foi isso que ele disse no dia 10. E aí, ontem mesmo, Mohsen Rezaei, que é um dos principais conselheiros do líder supremo para assuntos militares, afirmou que a questão da vingança é algo sério e que pode sim ser colocado em prática. A vingança faz parte do caminho da revolução. Se o assassinato de líderes se tornar algo comum,
Nenhum país vai ter segurança. O caminho da vingança vai ser seguido. O Estreito de Hormuz é mais importante, mas vamos focar nessa última parte. O caminho da vingança vai ser seguido. O presidente Trump deveria estar preocupado? Well, let me divide this into, let's say, three parts. Bom, deixa eu dividir isso em, digamos, 3 partes. A primeira é que nos funerais as pessoas pediam vingança. Era um grito repetido em todo lugar e elas estavam muito revoltadas. Esse sentimento de justiça, essa necessidade de justiça é muito clara. Elas diziam: nosso líder foi assassinado, nossos filhos foram assassinados, nossos vizinhos foram assassinados, nossa infraestrutura foi danificada e destruída. E quem cometeu essas atrocidades precisa ser punido. Então, essa é uma demanda popular. E isso coloca muita pressão sobre o governo e as instituições do Estado. A segunda parte é que os iranianos viram que os Estados Unidos, ao longo dos anos, invadiram um país atrás do outro. Destruíram o Iraque, destruíram o Afeganistão, destruíram a Líbia. Destroyed Iraq, they've destroyed Afghanistan, they destroyed Libya, they crushed Syria and installed... Eles destruíram a Síria e colocaram Al-Qaeda no poder. Destruíram a Venezuela e fizeram o presidente de refém. E a lista continua. Cuba e por aí vai. E se a gente voltar um pouco mais no tempo, tem o Vietnã. Toda vez que eles destroem um país, simplesmente vão embora, sem nenhuma consequência. Podem até discutir se foi uma decisão política ruim, mas ninguém vai para a cadeia por cometer crimes contra a humanidade. E é isso que as pessoas comuns no Irã estão exigindo. Elas estão dizendo: olha, essa é uma guerra da qual os americanos não podem simplesmente sair impunes. Eles têm que pagar um preço. E esse é o ponto. Agora, os líderes do Irã não disseram nada sobre o Estado estar diretamente envolvido. Só afirmaram que sim, isso é justiça. Tem que haver justiça. E vai haver justiça. Mas eles nunca disseram que haveria alguma organização ou alguma parte das Forças Armadas ou dos serviços de inteligência que seria instruída a realizar esse tipo de operação. Isso não existe. E em ocasiões anteriores também não existia. Mas tem uma última coisa que eu acho interessante: a resposta e a reação do Trump. Na minha opinião, ele está apenas encorajando pessoas que gostariam de ver uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos a realmente tentar assassiná-lo. Ele já sofreu 2 tentativas de assassinato quando estava concorrendo à presidência. A gente nunca descobriu e nunca ouviu quem estava por trás disso, qual era a verdadeira história. E ao fazer declarações desse tipo, ele acaba criando um incentivo para que talvez essas mesmas pessoas tentem um terceiro ataque contra ele. Desculpa, deixa eu voltar um pouco aqui, porque com base no que você disse, acho que na segunda parte do que você falou, o Rezaei está dizendo que o caminho da vingança vai ser seguido. Agora, se não é o governo que vai fazer isso, se não existe esse grupo secreto, então o que isso quer dizer? Porque nesse caso, parece que não vai acontecer nada. Vai ficar só nas palavras. Então, o que ele quer dizer com isso? Bom, antes de tudo, eles disseram que aqueles que merecem punição, e a lista é longa, não são só o Trump. São todos que participaram do processo de decisão, que apertaram o gatilho e mataram todas aquelas crianças na escola de Minab, e por aí vai. Então não é só o Trump. Mas eu acho que basicamente o que eles estão dizendo é que existem pessoas por aí que sentem que a justiça precisa ser feita e que vão agir por conta própria. Isso não quer dizer que o governo iraniano ou o Estado tenha algo a ver com isso. Mas no fundo, o que eles estão dizendo é que há pessoas que... Bom, eu não posso afirmar exatamente o que eles querem dizer. O que eu quero dizer é que há pessoas que talvez busquem justiça por conta própria e digam que as crianças de Minab merecem vingança, ou que as famílias delas merecem vingança. O povo do Irã, o povo do Líbano, o povo do Iêmen, o povo da Palestina e assim por diante. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente não está falando só dos últimos 4 ou 5 meses, ou desde fevereiro.
Mas até que ponto isso ainda está na cabeça das pessoas no Irã? Quando a gente volta lá para a época do assassinato do Qasem Soleimani, ordenado pelo presidente Trump, depois a destruição por Israel do complexo da embaixada, acho que foi em 2024, e em seguida na guerra de 2025, quando houve, se eu lembro bem, e me corrija se eu estiver enganado, várias execuções de cientistas e generais de alto escalão. Teve também mísseis atingindo prédios residenciais, matando famílias inteiras, além da pessoa que era o alvo, aqui mesmo em Teherã. Então, todo tipo de coisa assim. Além dessa, que também envolve o líder supremo, a neta dele e alguns outros familiares. Aparentemente umas 40 e poucas pessoas que o Netanyahu, na semana passada, se gabou de ter assassinado. Isso tudo faz parte de um mesmo conjunto. Ou agora já virou só um ruído de fundo, algo que faz parte do jeito como o mundo funciona hoje. E o que realmente preocupa é o que está acontecendo agora. Não, é tudo junto. Na verdade, quando eu saio às ruas, às vezes algumas pessoas me reconhecem por causa da mídia, me param e dizem: se a gente tivesse sido mais duros com eles depois do assassinato do general Soleimani, eles não teriam ousado fazer isso. Se tivéssemos sido mais firmes com eles quando fizeram tal coisa, não teriam feito isso com a gente. E muitas vezes, durante a cerimônia fúnebre, olha, eram milhões, muitos milhões de pessoas. Tanta gente que nem a mídia ocidental conseguiu negar. Porque antes, eles diziam que era coisa de inteligência artificial, ou tentavam minimizar, mas dessa vez foi inacreditável. Eu caminhei por muitos quilômetros no funeral e depois voltei pelo mesmo caminho, e ainda assim estava lotado. Muita gente me parou pelo caminho. Não sei dizer quantas pessoas, talvez 200, algo assim, a cada poucos minutos. As pessoas me paravam, às vezes uma só, às vezes um grupo, e diziam: a gente quer vingança, isso não é suficiente. A maioria não está satisfeita com o memorando de entendimento. Não que sejam necessariamente contra os negociadores, mas estão insatisfeitos com a forma como ele está sendo aplicado. Eu não sei qual é a porcentagem dos que acham que deveríamos, porque há quem diga que a negociação, muita gente, na verdade, não deveria ter acontecido, que não deveríamos ter assinado o acordo, que deveríamos ter continuado a guerra. E há também muitos que dizem que deveríamos ser mais duros, que o acordo até está bom, mas que precisamos ser muito mais firmes na hora de fazer valer o que foi combinado. Mas se juntar esses dois grupos, eu acho que isso representa a grande maioria dos iranianos. Sabe, Gary, é interessante ver essas imagens aqui. Você disse que é difícil minimizar o impacto delas. A CBS News, eu lembro de ter visto uma em particular, acho que foi em Karbala ou Najaf, no Iraque, dizia, abre aspas, milhares de pessoas participam do cortejo fúnebre. Milhares, não centenas de milhares, nem milhões. Alegaram que eram 3,8 milhões. Então estamos tentando entender isso. Olha, a última coisa que temos aqui, uma das que mais me chamaram a atenção, foi o que alguns colegas meus, que participaram dessas procissões cobrindo o evento para a mídia ocidental, o mais importante deles, Suleiman Ahmed, disseram. Ele contou que o que mais chamou a atenção dele, e que vai na linha do que você está dizendo, é que as pessoas com quem ele conversou disseram que querem resolver esse problema de uma vez por todas. Eles não querem só um acordo negociado, algo que daqui a 6 meses, 1 ano, sei lá, a gente pudesse retomar e começar tudo de novo. Eles disseram que mesmo que custe metade da população morrer, estão dispostos a isso. Se o país acabar com 45 milhões de pessoas, mas resolver o problema com Israel e com os Estados Unidos, então vai ter valido a pena. Essa é uma declaração muito forte. Dá para avaliar se isso é exagero, ou se é algo que alguém realmente disse para ele, ou se é mesmo verdade. Olha, eu não sei muito sobre números e essas coisas, mas sim, sem dúvida. Quero dizer, os iranianos vêm sofrendo nas mãos dos Estados Unidos desde 1953.
desde o golpe contra o governo do Dr. Mossadegh. Depois disso, eles viveram 25 anos sob um regime policial durante o governo de Pahlavi. E quando aconteceu a Revolução, os Estados Unidos estavam apoiando o Shah, justamente num dia especialmente brutal e sombrio, conhecido como Sexta-feira Negra, quando muita gente foi assassinada nas ruas de Teherã pelo exército. No dia seguinte, Jimmy Carter ligou e declarou seu apoio ao Shah. E depois da Revolução, os Estados Unidos apoiaram Pahlavi, grupos separatistas e organizações terroristas, e ainda incentivaram Saddam a invadir o país. É uma história sombria, desde o começo. Tem um livro muito bom, acho que já mencionei isso no seu programa antes, chamado Indo para Teherã, dos autores Flint e Hilary Mann Leverett. Eu acho que os americanos deveriam ler esse livro. Eles falam sobre a história do Irã e dos Estados Unidos de uma forma muito mais objetiva do que a maioria dos escritores ocidentais e enfrentam muitos dos mitos que existem por aí. Na verdade, quando escreveram o livro, eles diziam que, se os Estados Unidos não mudassem sua política, a gente caminharia para um conflito. E acabou que os temores deles estavam bem certos. Os iranianos, depois de muitos anos de sanções de pressão máxima, 2 guerras em um único ano e uma espécie de guerra de cerco, obviamente não teriam em Teherã um sentimento muito diferente do que o seu ilustre convidado mencionou. Os iranianos dizem, precisamos acabar com isso, pôr fim a esse estado de coisas opressivo. Então, pelo que eu vejo, com base em tudo que a gente falou aqui no programa, o Irã, se o Estreito de Hormuz não estiver aberto, se o memorando de entendimento não for cumprido conforme os termos que a gente assinou, e principalmente se o Estreito de Hormuz não estiver funcionando, sem um corredor sul, sem o presidente Trump tentando controlar aquilo, a situação com os fundos congelados, com as sanções sendo suspensas e com o Líbano sendo evacuado pelos iranianos e pelos israelenses. Não vai haver nenhum tipo de acordo, não importa o que o presidente Trump faça. Se ele voltar para uma guerra em grande escala, se ele causar todo esse problema, é isso que agora está sendo exigido. Então, se a gente estiver numa situação em que o presidente Trump não fizer tudo isso, a catástrofe econômica quase certamente vai começar a se desenrolar. Porque eu não vejo nenhuma chance de o Irã ser forçado a fazer o que o Trump está dizendo. Você vê de outro jeito? Concordo totalmente. A única coisa que consigo imaginar é o Trump conversando com os líderes iranianos imaginários dele e depois voltando para implementar o acordo, dizendo que esses líderes imaginários prometeram o mundo para ele. E aí ele decide colocar o memorando em prática. No momento, não consigo pensar em nenhuma outra forma de isso parecer diferente do que você previu. Esse não é um cenário otimista para a economia global. Vamos ter que esperar para ver como as coisas se desenrolam. Mas, como sempre, seguimos firmes, sem medo e sem concessões para trazer a verdade, mesmo em situações como essa. Agradecemos muito por você ter vindo conversar e mostrar como tudo isso é visto do lado iraniano. Muito obrigado. Fico muito grato por estar no seu programa. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê de volta às 2 da tarde, acho que com o Scott Ritter. Ele vai comentar bastante sobre essa situação, especialmente sobre a nova declaração do presidente Trump e também sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Não dá para perder o Scott Ritter, ele é sempre envolvente. Então, até às 2 da tarde, no Daniel Davis Deep Dive. E olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro ou dizer como cuidar dos seus investimentos, né? Mas tem forma de você tentar ajudar. Se inscreve, deixa o like e compartilha com alguém que você gosta.